Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! Tem gente que tem mania de arredondar tudo. Eles dizem assim, é mais ou menos não sei quando. Acontece que no nosso dia a dia nem sempre é conveniente arredondar. Ao contrário, na maioria das vezes o que a gente necessita é de precisão. Para acabar com essa história de mais ou menos, a matemática encontrou uma solução. Os números decimais. Você conhece, sim. São aqueles números com vírgula. Eles são o assunto dessa aula. Oi, você já sabe, eu trabalho de dia, estudo à noite e eu não tenho tempo a perder. Agora, eu arrumei um bico aqui, nessa confeitaria, e eu estou às voltas com um problema de distribuição. Veja, nesta cesta tem 3 dúzias de pacotes de chocolate, todos iguais a esse, com 10 chocolates. Que delícia! Mas não vamos perder tempo. O meu chefe quer distribuir esses pacotes pelas 5 confeitarias que ele tem. Tá bem o chefe, hein? Quantos pacotes vão para cada confeitaria? Esse é meu problema. Bom, cada dúzia tem 12 e eu disse que são 3 dúzias de pacotes. Quer dizer, 3 vezes 12, que é igual a 36 pacotes. Agora, eu preciso dividir esses pacotes pelas 5 confeitarias. Então, 36 dividido por 5, que é igual a 7, e sobra 1. Na verdade, o meu problema é esse pacote que está sobrando. Afinal, o meu chefe quer que todas as confeitarias recebam o mesmo número de pacotes de chocolates e que nenhum fique sobrando. E agora, será que eu como esse pacote? O que você faria? É lógico que comer um dos pacotes pode ser uma ideia, mas não é uma solução matemática. E como você já deve ter adivinhado, a solução desse problema tem a ver com os números decimais, os famosos números com vírgulas. E esses números estão muito presentes no nosso dia a dia, não é mesmo? Você não acha? Então veja só. Qual o preço desse produto? Vende R$ 3,50. R$ 2,30. R$ 2,99. R$ 1,34. Como vocês sabem muito bem, no nosso dinheiro, assim como no de vários outros países, existem os centavos. Mas o que significam esses centavos? Veja um exemplo. Eu vou comprar este produto que custa R$1, só que eu vou pagar usando moedas de 10 centavos. Quantas moedas eu vou precisar? 10 moedas de 10 centavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso quer dizer que 10 moedas de 10 centavos é igual a R$1. Isso é fácil de entender. É como se dividíssemos R$1 em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes vale 10 centavos. O que vale mais, a moeda de 10 centavos ou a nota de R$1? Claro que a nota de R$1. Quando o assunto é dinheiro, todo mundo entende de matemática. 10 centavos vale a 10ª parte do real. Gente, eu já disse que eu não tenho tempo a perder. O que esse negócio de números com vírgulas e 10 centavos tem a ver com o meu problema? A Maristela está muito afobada, você não acha? Na matemática, como em quase tudo na vida, a afobação só leva ao erro. Para chegar à solução, é preciso dar um passo, depois o outro. E o próximo passo a ser dado depende da memória. Você se lembra do quadro valor de lugar? Nós aprendemos que no nosso sistema de numeração, a posição de cada número indica o seu valor. O número 555, por exemplo. Cada 5 tem um valor diferente, dependendo da posição. Da direita para a esquerda, o primeiro vale 5, o segundo, 50,
E o terceiro, 500. Você percebeu o que aconteceu com cada um dos algarismos à medida que caminhamos da esquerda para a direita? Não? Então vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Com o 5 da unidade, não aconteceu nada. É como se ele tivesse sido multiplicado por 1. Já o 50 é o 5 multiplicado por 10. E no caso do 500, multiplicou-se 50 também por 10. Ah, é isso. Quando se caminha da direita para a esquerda, a cada ordem o algarismo vale 10 vezes mais. Peraí, isso quer dizer que se a gente caminhar no sentido contrário... Você está na pista certa. Afinal, se existe uma quantidade menor que a unidade, nós podemos representá-la continuando nesse caminho em que o número vai sempre dividido por 10. Como? É só criar mais uma casa no nosso quadro de valor. Quer dizer, este 5 vale 10 vezes menos que 5 unidades. Afinal, a gente caminhou uma casa para a direita. Mas o nosso caso não está resolvido. Antes, quando a gente olhava o número 555, já sabia de cara o valor de cada algarismo. Agora, como colocar um número depois da unidade sem criar confusão? Nós estamos aqui numa rua da cidade com uma pessoa que teve uma ideia para resolver esse problema. Márcia, qual é a sua ideia? Bom, na minha opinião, eu acho que a gente podia desenhar o último número menorzinho. Será que isso funciona? Vamos ver como é que ficaria? 555 e um cinquinho. Mas se for assim, como cada 5 tem um valor, então cada número tem que ter um tamanho. Assim. É, fica bonitinho. Mas será que adianta? É lógico que essa representação não adianta. Você não concorda? Como descobrir, por exemplo, qual desses 5 é o da casa da unidade? Nesse e em muitos outros casos, a matemática precisa de símbolos que todo mundo entenda logo de cara. E qual o melhor símbolo para essa situação? É esse mesmo que você está pensando? A vírgula. Este é um caso típico em que um pequeno símbolo faz uma grande diferença. Vejam como ficou nosso número. 555,5. Agora fica fácil saber que este último 5 vale 10 vezes menos que o 5 da unidade. Em muitos países, em lugar de vírgula, é usado um ponto, como numa máquina de calcular. Olhem como fica. As casas da centena, dezena e da unidade você já conhecia. E agora você acabou de conhecer o décimo, que é como se chama a primeira casa depois da vírgula ou do ponto. E como você já deve estar desconfiado, o nome décimo tem tudo a ver com o fato de ser uma casa onde o algarismo vale 10 vezes menos que a unidade. Vamos ver isso melhor. Imagine que esse quadrado é uma unidade. Dividindo nosso quadrado em 10 partes iguais, chegamos ao décimo da unidade, que pode ser representado pelo número 0,1. Agora, que número é esse? Veja, são 1, 2 unidades mais 5 décimos. Quer dizer, 2 unidades e 5 décimos, ou simplesmente 2,5. Fica ainda uma pergunta. E se a gente mudar a representação? Será que essa história de vírgula continua valendo? Ai, eu não aguento ficar parada. Enquanto a gente não resolve o meu problema, deixa que eu faça essa verificação. Veja outra representação. Esta régua que eu fiz é um outro tipo de representação. A unidade é essa parte marcada aqui. E cada unidade está dividida por 10 partes iguais, os décimos. Vamos medir um objeto. Eu já sei, uma barra de chocolate.
Essa barra mede 1, 2 unidades e 1, 2, 3, 4, 5 décimos. Ou seja, essa barra mede 2,5 desta unidade que eu inventei. Como você já percebeu, o número com vírgula apareceu para resolver o problema da precisão. O número está entre 2 e 3, não é a resposta que se dê. 2,5? Sim, merece respeito. E repare que interessante. Quanto mais dividimos a unidade, mais precisão temos. Se dividirmos nossa unidade quadrado em 100 partes iguais, por exemplo, chegamos ao centésimo, que dá mais precisão à medida. O centésimo é representado pelo número 0,01. Já sei, você também está com a maior curiosidade para saber o que deu na Maristela, não é mesmo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu consegui resolver meu problema, lembram? Cada confeitaria ia receber 7 pacotes e tinha sobrado 1. É só dividir 10 barras desse pacote por 5, que dá 2 barras para cada confeitaria. Agora, veja que coisa interessante. Uma barra é 1 décimo ou 0,1 do pacote, não é? Então, 2 barras, 0,2. Então, cada confeitaria vai receber 7 pacotes inteiros mais 0,2 do pacote, ou seja, 7,2 pacotes, entendeu? Então agora deixa eu ir, que eu preciso entregar ainda hoje os 7,2 pacotes, tá bom? Tchau! E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa aula, nós vimos que os números com vírgula ou números decimais servem para representar quantidades menores que uma unidade. A regra já era conhecida. A posição do número indica seu valor. A cada pulo que damos para a esquerda, o valor é multiplicado por 10. E para a direita, o valor é dividido por 10, certo? O importante a lembrar é que depois da vírgula ou do ponto, os algarismos representam quantidades menores que a unidade que está sendo usada. A investigação continua. As próximas pistas estão no seu livro de estudo. Vá em frente.